Precisamos falar sobre a música A Jesus, da cantora Juliane Souza. Eu não sei se ela é também a compositora ou só a intérprete, mas eu sei que essa música, ela estourou, ela tem sido muito ouvida e particularmente no meu meio sendo também muito comentada, assim, muitas pessoas têm sugerido umas para as outras, ouça essa música é muito maravilhosa. E eu queria comentar uma coisa sobre essa música, que Deus, ele já estava trabalhando no meu coração e essa música só me trouxe mais à tona esse entendimento. Antes de mais nada, eu quero dizer que a mensagem dela é uma mensagem não só importante, como uma mensagem essencial. Se você é crente, se eu sou crente, existe uma coisa que não pode ser retirada da nossa nova vida, do nosso processo de santificação. E isso é o perdão. O perdão, ele não é opcional, o perdão, ele não é algo que vai ser encontrado em alguns crentes e em outros não. Ele é uma característica que precisa estar, uma ação, uma escolha, que precisa estar presente em todos nós, em todas as nossas ações. E não é uma coisa fácil, eu nem vou me estender aqui e falar muito sobre isso, mas de uma forma bem resumida, o perdão é não atribuir a alguém o pagamento que aquela pessoa merece. Então, por exemplo, eu nem sei se eu construí muito bem essa frase, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu e você, como pecadores, naturalmente pecadores, nós já nascemos em pecado, nós receberíamos um pagamento, um salário. Assim como a pessoa que trabalha o mês inteiro, ela recebe um salário, nós também receberíamos um salário. Só que esse salário, ele não é bom. Esse salário é a morte. E é claro que se nós não virmos o Senhor Jesus voltar, nós vamos receber a primeira morte. Isso não vai mudar, mas nós fomos em Jesus livres da segunda morte. A segunda morte é a ira do Senhor. A segunda morte é uma eternidade inteira afastados completamente de Deus. Uma eternidade inteira de sofrimento, pagando pelos nossos pecados. E o Senhor Jesus, quando Ele nos salvou, quando Ele nos resgatou, Ele nos retirou esse salário, essa segunda morte eterna. Ele mesmo tomou para Ele esse salário, Ele viveu isso, para que a gente não precise atravessar. E existe uma parábola muito interessante que ele conta, que eu também não vou entrar aqui em detalhes, para eu poder chegar no comentário que eu quero fazer dessa música, que é o seguinte: que nós precisamos perdoar, porque uma vez ele conta que um homem muito poderoso, ele tinha um devedor, e ele foi ali e perdoou a dívida do seu devedor. E o seu devedor tinha outro devedor, que tinha com ele uma pequena dívida. Mas ele não perdoou o pequeno devedor, ainda que ele tivesse sido perdoado de uma grande dívida. E isso está dizendo para nós que o Senhor, Ele é santo, Ele é perfeito, é para Ele que nós prestamos contas, Ele nos criou. E Ele nos perdoou dos nossos pecados em Cristo Jesus. Então, o mínimo que Ele espera de nós é que nós estendamos esse perdão para o próximo. Que a gente não espere se vingar desse próximo, que a gente, aliás, não se vingue, que a gente não espere que aquela pessoa vá pagar pelo que ela fez. Assim como nós não vamos pagar morrendo eternamente, a gente também não deve esperar que alguém pague pelo que fez para nós. É mais ou menos isso, é claro que precisa ser explicado direitinho, tem muitos pormenores, tem coisas pra gente entender aí na prática, mas eu não quero falar sobre isso. Eu acho importante mencionar, mas eu quero me aprofundar num outro ponto. Que embora essa música ela seja essencial e não importante, existe uma verdade que não pode ser confundida com o amor ao próximo e com o perdão ao próximo. E essa verdade é o zelo pela casa de Deus. A gente está vivendo um tempo onde a igreja ela realmente tem buscado se comunicar melhor na cultura, ela tem buscado ter elegância, ter respeito, ter cuidado na sua convivência interna, e isso é tão importante, isso é tão maravilhoso. A gente vê muitos pastores ensinando
o devido trato à ovelha, o devido cuidado que os irmãos devem ter uns com os outros, a forma de falar e tudo mais. Mas isso não pode ocupar o lugar do zelo pelo Senhor. Como eu falei, essa questão tem sido muito trabalhada no meu coração. Mas eu cheguei no momento da minha caminhada com Deus que eu pensei, eu acho que o meu amor às pessoas, ele está maior do que o meu amor por Deus. O meu amor pelas pessoas, ele está representando agora uma diminuição do meu amor por Deus. E é claro que isso nem é amor, porque todo amor vem de Deus e deve ser ordenado por Ele. Mas o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes, em nome do amor, em nome do perdão, a Igreja de Cristo está tolerando pecados. A Igreja de Cristo está tolerando práticas que para Deus são inaceitáveis. E a gente deve ter muito cuidado com isso. Às vezes não é nem num ambiente de igreja, mas às vezes dentro das nossas próprias casas, em nome do amor, em nome do perdão, nós estamos tolerando pecados, nós estamos aceitando realidades que desagradam a Deus, que se opõem à verdade das Escrituras. A reforma, ela estabeleceu que toda igreja saudável, ela tem dentro do seu ambiente algo chamado de disciplina. Que uma igreja onde não há disciplina, ela não é saudável. Ela é uma igreja problemática, talvez na verdade ela nem seja uma igreja de verdade. E então a gente tem que tomar cuidado, às vezes a disciplina dentro da igreja ela é vista com maus olhos. E o que se diz é, não, nós precisamos perdoar. Não, nós devemos ter cuidado com as pessoas, amar as pessoas, mas isso não pode significar tolerância a coisas que desagradam o coração de Deus. Coisas que se opõem, como eu falei, à Bíblia, inclusive dentro dos nossos lares. Às vezes, para mantermos a paz, nós preferimos não tocar em alguns assuntos. Nós preferimos ver os nossos amados indo por um caminho que claramente desagrada a Deus, vendo nossas casas indo para lugares que não são aquilo que Deus estabeleceu, em nome do amor ao próximo, em nome do respeito, em nome da paz. Isso é muito sério. Claro que tudo deve ser feito com equilíbrio e muita sabedoria, que só o Senhor e a sua palavra podem nos dar. Mas a gente não pode confundir as coisas. A disciplina, ela é bíblica, ela é necessária para que haja uma igreja verdadeira. E eu acho que isso é um convite para a gente pensar a postura que a gente tem diante dos outros. Se a gente tem medo, tanto medo às vezes de ofender as pessoas, que a gente acaba nem falando a verdade. A gente tem tanto medo de queimar nossa imagem que a gente não fala aquilo que deveria ser falado, ainda que com respeito e carinho. E eu penso também que a gente precisa primeiro se verificar, né? Antes até mesmo de a gente julgar a nossa forma de nos conduzir para com os outros como crentes, a gente precisa se analisar. Eu mesma recentemente passei por um episódio na igreja um pouco desconfortável. Uma irmã mais velha do que eu, uma irmã piedosa, que é um exemplo para mim na fé, uma referência que eu acompanho desde criança, ela me corrigiu sobre algo que eu estava fazendo. E eu confesso que naquele primeiro momento que ela falou comigo, minha vontade foi revirar os olhos e eu pensei, ai, que exagero, nossa, que exagero, nada a ver. E meu coração até ficou um pouco endurecido ali nos primeiros minutos, ainda que eu não tivesse demonstrado isso para ela. Mas depois eu parei para pensar, poxa, eu conheço essa irmã, eu sei que ela está sendo zelosa pela casa de Deus, eu sei que ela quer agradar o Senhor, eu sei que ela me ama e que isso que ela me falou no particular não foi para me destruir, mas foi para santificar a minha vida e o lugar que a gente cultua. Então, eu vou acatar o que ela está me falando, eu vou pensar sobre isso e eu vou olhar o que as escrituras estão dizendo e eu vou aceitar com amor isso que me foi dito. Não é fácil fazer isso, é muito difícil. E eu acho que é por isso que a gente também não quer fazer, porque a gente sabe que a gente não tá muito afim de receber. Mas se nós somos crentes de verdade, a gente precisa assumir esse desconforto. E a gente precisa estar disposto a ouvir disciplina da parte da igreja, instruções de pessoas mais experientes que nós, percepções às vezes de pessoas que têm a nossa idade, mas estão discernindo ali algo da parte de Deus pela palavra, pelo Espírito. Então, e a gente precisa também estar disposto a falar, ainda que isso talvez vá causar um desconforto, vá haver um constrangimento ali, a gente precisa falar. O nosso amor pelas pessoas,
ele só faz sentido se o nosso primeiro amor é o Senhor. O nosso desejo de tornar a igreja um lugar de perdão, um lugar de respeito, de amor, ele é, como eu falei, não só importante, mas essencial, ele é bíblico, mas ele não pode ser colocado no lugar do zelo do Senhor. Ele não pode substituir um processo de santificação que o Pai está gerando na igreja que é noiva do Filho dele, Jesus, e que está sendo preparada para encontrar com Cristo. Então que eu e você, a gente receba as palavras dessa música, que são as palavras do Senhor nas Escrituras. Vamos perdoar, vamos amar, vamos caminhar mais uma milha, vamos dar a outra face, vamos buscar agir em profundo amor uns para com os outros, mas não vamos confundir as coisas. O zelo do Senhor, o amor pelo Senhor continua sendo a prioridade na nossa vida. É interessante aqui, eu já estou finalizando, mas até a gente se lembrar que o próprio Espírito de Deus, ele foi zeloso ali e chegou a matar Ananias e Safira. É claro que a gente não deve fazer nada disso, nem perto disso, mas o Senhor, o Espírito de Deus tirou a vida de Ananias e Safira ali, porque eles estavam mentindo dentro da casa do Senhor. Eles foram confrontados ali. Nós vemos também o apóstolo Paulo dizendo que alguns irmãos estavam doentes porque estavam pecando, estavam agindo de uma forma pecaminosa no meio da Santa Ceia, desprezando outros irmãos. E eles adoeceram por causa disso. Como eu falei, não é nosso papel aqui deixar ninguém doente, a gente nem tem condições de fazer isso, graças a Deus, nem de matar ninguém, mas a gente precisa buscar o zelo do Senhor antes de qualquer coisa. O nosso amor a Deus, o nosso respeito à sua palavra e a nossa submissão a ela.